Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. Me apresentando para quem não me conhece, eu sou o Igor, um dos colaboradores do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, e venho novamente para mais um evangelho, mais um bate-papo evangelical, como diz o Marcelo, que é isso mesmo, né? Uma conversa, é um papo fluido aí, uma troca de ideias, apesar de eu estar falando aqui sozinho, né? Mas a ideia é sempre que vocês participem nas nossas redes sociais, né? No nosso canal do YouTube, deixando seus comentários, seus likes, seus dislikes, se for o caso, mas é importante sempre que alguém deixar um dislike, sempre falar. A gente fica sempre pensando onde a gente pode melhorar, onde a gente pode debater, né? Onde que a gente pode trazer mais conhecimento para todos que nos assistem e para nós mesmos. O mais importante é todos entendermos que nós que pesquisamos os assuntos propostos somos sempre os primeiros que temos a necessidade de aprender. Então, nós todos estamos trabalhando e construindo juntos, né? Nossa caminhada, estamos juntos neste planeta por algum motivo, né? Ninguém é melhor do que ninguém e todos estamos aí de mãos dadas aprendendo e tentando aí subir uma escadinha dia após dia. Isso que é mais importante, que a gente esteja sempre junto nessa jornada e a gente espera sempre e agradece a participação de todos conosco, contribuindo com nossos canais, com sugestões, com comentários nas nossas redes sociais. Isso nos faz querer sempre aprender mais e nos estimula a vontade de estarmos aqui juntos, né? Então, agradecendo também sempre o auxílio de todos com relação às nossas campanhas de arrecadação de alimentos, de cestas básicas, de roupas, ajuda financeira, tanto para a compra de alimentos e outros itens básicos, como também para a manutenção do espaço do GEAFA. A gente só tem a agradecer, porque é um momento que todos passam por bastante dificuldade, mas, infelizmente, alguns passam por maiores dificuldades, que são nossos irmãos que moram na rua, ou irmãos que moram em comunidades, que não conseguem, neste momento, ter a dignidade de ter o prato sobre a mesa, o pão sobre a mesa, né? O prato com comida na mesa, a vestimenta e os cuidados básicos com as suas respectivas famílias, né? Então, a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas para alguns está mais difícil. E é para essas pessoas que a gente tem que estender a mão. Aquele que tem um pouquinho a mais pode estender a mão e oferecer esse um pouquinho a mais para o irmão que não tem. E assim, a gente vai se igualando como deve ser, né? A igualdade é um preceito que a gente tem que ter sempre em mente. E quando a gente ajuda alguém, a gente está estendendo a mão para que esse irmão tenha dignidade, assim como nós temos. A dignidade de ter o alimento, a dignidade de ter uma roupa digna para vestir, e a dignidade de, de viver, né? De saber que naquele dia ele vai poder se alimentar, que ele vai poder ter a cabeça erguida, por mais difícil que seja o momento, mas ter a cabeça erguida para seguir em frente. E é isso que a gente busca quando a gente quer ajudar o próximo, né? A gente agradece sempre a participação de todos, e a gente divulga aí todos os meses os resultados das nossas campanhas e das entregas feitas, seja a arrecadação do GEAFA e o trabalho realizado pela ONG Jovem, nossa parceira e nosso braço social. Então, acompanhem sempre nossas redes sociais, tanto do GEAFA como da ONG Jovem, acompanhem nossos trabalhos e estejam conosco nessa. Nós contamos com todos vocês para seguirmos aí em frente nessa caminhada. Bom, então vamos hoje, antes da gente entrar no nosso tema, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos,
novamente pela oportunidade de falar em nome do GEAFA, dos ensinamentos cristãos, e pedimos neste momento a inspiração, a companhia de amigos espirituais, possamos neste momento falar em nome do bem, e possamos espalhar amor, harmonia, paz, e que seja um momento em que possamos elevar nossas vibrações, tão necessário neste momento difícil pelo qual passa o nosso planeta. Possamos contribuir com nossos pensamentos e nossas ações. E sigamos sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vocês que acompanharam aí o último evangelho, a gente neste mês de setembro está abordando alguns aspectos da Gênesis, né? Falando um pouquinho sobre a criação, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos mundos, o desenvolvimento do planeta. E como a gente disse lá atrás, eu, Marcelo e a Marinês, no último evangelho, a gente não tem a menor pretensão de esgotar o assunto, é um assunto extremamente complexo, com muitas informações, informações que fogem, inclusive, da alçada apenas espiritual. A gente tem que trabalhar com informações científicas, então uma gama enorme aí de explicações e de informações que acho que é sempre válido que a gente estude, que a gente busque maiores informações. Nossa ideia aqui é conversar um pouco sobre o espiritual, né? Trazendo a ideia da ligação da ciência com o espírito e uma pincelada sobre alguns aspectos, né? Como eu disse, é um tema rico, é um tema bastante que se divide em bastantes subtemas, então aí fica sempre a dica de vocês buscarem maiores informações ou até mesmo sugerirem ou perguntarem nos nossos canais, que a gente vai ter muito prazer em aprender e dividir essas informações com vocês, ou apenas direcionar eventuais pesquisas, dicas de leitura, né, de referências bibliográficas. Então a gente fica aí à disposição para quem quiser aprofundar um pouco mais o assunto, né? Então, a mim cabe o primeiro evangelho aí dos cada um individualmente que a gente vai fazer, né? Eu começo hoje, o Marcelo vem na próxima segunda-feira, né? Hoje, segunda-feira, 13 de setembro, o Marcelo vem no dia 20 e a Marinês finalizando no dia 27, né? Então a gente vai complementando as informações. E hoje eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, como a gente tem feito das últimas vezes, que acaba sendo mais fácil de visualizar, e vocês não precisam ficar ouvindo aqui a gente só no blá 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 e a gente falando. Eu acho que a apresentação acaba facilitando aí a compreensão e acaba trazendo um momento um pouco mais rico, um momento um pouco mais agradável para que a gente possa passar aí juntos e debatendo esses temas. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Então, o tema de hoje, que cabe a mim, é a criação geológica. Até eu vi agora que faltou aí um C, né? Ficou criação geológica, mas é criação geológica, tá? Peço desculpas aí pelo engano. Há muitas moradas na casa do meu pai. Tá? Então, esse é o tema que a gente vai abordar nessa noite. E uma coisa que tem que ficar claro para a gente seguir nesse estudo é sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, me parece que a ideia espírita, a ideia espiritual, necessariamente traz a certeza da existência de vida em outros mundos, né? Outros mundos que conhecemos, outros mundos que não fazemos ideia que existem, né? O universo é essa potência,
essa enormidade, esse algo gigante que a gente não consegue nem ter ideia para falar dele, né? De tão maior, de tão grande, de tão fora da nossa capacidade de pensar, que seria muito difícil a gente entender que só existe vida num planeta pequeno como o nosso, né? Claro que se a gente pensar na nossa capacidade de ideia, pensarmos com as nossas referências, a Terra é um lugar, é um planeta gigantesco, porém, frente ao universo, não passa de uma grande poeirinha, né? Então, é uma ideia que a gente tem que ter em mente da existência de vida em formas conhecidas ou não por nós, em mundos conhecidos ou não por nós, tá? Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente. E aí existe essa frase que eu achei bastante interessante, que diz que se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço, né? Imaginem vocês que algo tão complexo e gigantesco como o universo, tão supremo assim, né? Uma essa criação divina tão enorme, tão ampla. Imagine se a gente tivesse forma de vida apenas num planeta como o nosso. Como diz a frase, seria um grande desperdício de espaço. E eu vou além, né? Seria um grande desperdício de espaço, de energia, de tempo. Seria algo que talvez deixasse de fazer qualquer sentido a gente pensar, mesmo se a gente pensasse de uma forma como um ateu que desacredite aí da existência de qualquer ser divino ou de qualquer ser superior, mesmo que a gente pense em tudo do universo como um grande acidente, como um grande acaso, mesmo se assim fosse, fica difícil a gente entender, porque neste acaso apenas um planeta minúsculo tem condição de vida dentro dessa enormidade toda. Então, me parece difícil de entender, até se a gente pensar como um grande acaso, como um grande incidente, né? E aí Jesus nos traz, né, a gente tem no Evangelho de João, essa frase de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus nos disse isso, né? Então, quando ele diz da existência de muitas moradas, me parece que Jesus queria nos dizer exatamente isso. Não é só aqui que existe vida, né? Existem vida em outros vários locais, né? A casa do Pai é o universo, né? E dentro do universo, obviamente, existem outros locais em que vivem outros espíritos, né? Outros tipos de vida, outros tipos de existência, né? Então, Jesus afirma isso quando esteve aqui conosco, né? Jesus, como sabemos, o governador maior do nosso planeta, e também do nosso sistema solar, com certeza tinha já essa informação da existência óbvia de vida em outros lugares e de outros governadores e de outros condutores da vida espiritual. E aí a gente tem uma imagem interessante. Marte é um dos planetas mais próximos a nós, se não o mais próximo, e que a gente consegue avistar também do céu em dias com o céu limpo, né? Que a gente vê aquele pontinho vermelho como se fosse uma estrela, e a gente vê Marte. E aí a gente está trocando agora o ângulo, né? A gente está trocando a referência. Então essa é uma imagem tirada por uma sonda, né? Uma foto tirada por uma sonda que mostra a visão da Terra lá de Marte, né? Então a gente olhando aqui para Marte, a gente pode olhar e ter aquela certeza de que não há forma de vida, mas e do outro lado ali, né? Olha como
se olha para a Terra e fica difícil, também ficaria difícil imaginar a existência de vida. E olha quanta vida tem aqui, a nossa vida está aqui, toda a nossa existência está nesse pontinho minúsculo. Isso olhando de Marte, hein? Mais para frente a gente tem umas imagens aí, umas referências que a gente tem que ficar bastante atento para mudar nossos conceitos, né? Então, assim, mas vai a sonda ali em Marte e não detecta nenhuma forma de vida. Então, a gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de forma de vida como a gente conhece, tá? E me parece que talvez a gente não tenha capacidade de detectar essa presença de vida, da vida real, da vida espiritual, ainda em outros lugares. Mas isso, no momento certo, mais para frente, com certeza as coisas vão acontecer e com certeza e certamente alguns mistérios serão aí pouco a pouco desvendados e pouco a pouco será permitido nosso conhecimento cada vez mais do universo. E aí, Kardec traz no livro, que é um dos livros da doutrina, que é o Céu e o Inferno, ele nos traz duas passagens. A Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade, né? Então, repetindo aí o que a gente está falando, então dentro do universo, de fato, é um ponto imperceptível e, quanto à habitabilidade que nós entendemos que aqui é um planeta perfeito para habitação, é, perante o universo e outros mundos, ele acaba se tornando um dos planetas menos favorecidos, né? E a outra frase, ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço. Então, mais uma vez, o que ele quer dizer aí, que é muito mesquinha a razão, né, e muito pequena a ideia, e até egocêntrica demais a gente entender que toda a humanidade, toda a vida estaria restrita apenas a esse pontinho minúsculo que é o nosso planeta. Então a gente precisa pensar um pouco fora da gente, né? Um pouco fora da caixinha. A gente precisa pensar um pouco fora da nossa referência, do nosso modo egocêntrico de enxergar as coisas. E aí a gente precisa ligar não só a visão espiritual, religiosa, filosófica, mas aí também a gente precisa ligar com a opinião científica. E aí a gente tem uma opinião dessa pessoa, que é o José Renan Medeiros, que ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ex-presidente da Associação Astronômica Brasileira. E ele disse: descobrir vida lá fora é apenas uma questão de tempo. Há consenso de que existe atividade biológica lá fora. Só não a encontramos por causa da limitação tecnológica. Se enxergarmos a matéria do ponto de vista evolutivo, não há razão para achar que não existe vida complexa e com algum padrão de inteligência. Então, aí é um cientista dizendo, não é um espírita, um religioso, um filósofo, é um astrônomo, é o ex-presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, dizendo que a gente tem a limitação, inclusive tecnológica, para conseguir, apesar de termos evoluído muito também nessa parte, a limitação tecnológica ainda é muito latente no nosso planeta para conseguirmos detectar a presença de outros tipos de vida em outros locais com complexidade, com algum padrão de inteligência. Também no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão de Kardec sobre o assunto, né? Na questão 55, ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então, veja uma pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta dos espíritos é sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, como a gente falou ali atrás, me parece egocêntrica, orgulhosa e vaidosa essa ideia de que
o dom da vida estaria apenas nesse planeta? E a resposta é bastante importante a gente pensar que o que os espíritos colocam, que todos os globos são habitados de alguma forma, né? Então, vejam como o nosso conhecimento ainda é extremamente limitado. E é importante a gente lembrar que a Terra, assim como os espíritos, e assim como qualquer planeta, e assim como qualquer forma de vida, e assim como qualquer mundo, ele evolui. Tudo dentro do universo evolui. Então, a gente tem os locais iguais à Terra, né, que são mundos intermediários, onde se misturam o bem e o mal, predominando um ou outro de acordo com a maioria dos que o habitam, tá? Então, a gente, nesse momento aí de transição para o planeta de regeneração, a gente talvez saia aí de uma, talvez não, a gente vai sair de uma maioria má para uma maioria do bem, né? Mas ainda é um momento de transição com convivência entre o bem e o mal. Mas há mundos inferiores, onde a existência é toda material, e obviamente há mundos mais adiantados, onde a vida é toda espiritual. É, nessa citação de Kardec, aí, da Revista Espírita de janeiro de 1864, ele diz que a Terra foi, mas não é mais um mundo primitivo, já dito ali em 1864, né? É, então, a característica de um mundo primitivo são as primeiras encarnações que acontecem naquele planeta, né? Então, quando a Terra é, foi criada, quando a Terra começou a passar a ser habitada, ela ainda era um planeta primitivo, que hoje já passou já há algum tempo para o mundo de expiações e provas, onde há o predomínio do mal. E vamos passar brevemente, estamos no momento aí de passagem para um planeta de regeneração, onde os espíritos expiam, né, fortalecem e se refazem, né? E aí vamos para os planetas ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e em seguida, onde só reina o bem, que são os planetas ou mundos celestes ou divinos. E aí a gente dá uma pincelada rápida na evolução humana, né? Que são os ancestrais aí do homem moderno. Me desculpem se eu não falar corretamente, tá? Mas não é nem a ideia é trazer esse domínio todo da questão, é algo bastante objetivo. A gente tem como ancestral mais antigo do homem esses fósseis descobertos na Etiópia, né? Até agora o que a gente tem de informação do nosso ancestral mais antigo, que são os Ardipithecus ramidus, ou ramidus. E depois a gente vai para o Australopithecus afarensis, também encontrado na Etiópia, né, na África. Depois nós vamos para o Australopithecus africanos, descoberto na África do Sul, né? Então a gente veja como a gente hoje trata tão mal um continente africano, de onde saiu muito de nossas origens como seres viventes aqui na Terra, e hoje são irmãos, em geral, abandonados pelo resto do mundo, onde há muita pobreza, onde há muitas guerras, onde há muita... Né, nós tivemos a escravidão dos africanos, dos negros africanos que vinham para a América e para outros lugares. Então, veja como a gente trata tão mal o berço de muito da nossa civilização, né? Então, é algo que a gente tem que refletir também, onde a gente poderia, o quanto a gente poderia tratar um pouquinho melhor nossos irmãos que lá hoje vivem em muitos lugares em situação dramática, em situação extremamente precária, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista humano, né? Mas a gente sabe o quanto de ancestralidade, o quanto de, es, é, de espi, espiritualidade nossos irmãos de lá carregam com eles, né? E o quanto o resto do mundo vira as costas para tudo isso que eles
que eles poderiam nos ensinar, e tudo isso de ancestralidade que eles nos trouxeram e nos trazem, né? E aí depois nós vamos para os australopitecos robustos, né? O último dos australopitecos, fósseis achados na África do Sul, mais uma vez aí na África, né? Depois fomos para o Homo habilis, ou Homo habilis, primeira espécie do gênero humano, tá? Fósseis descobertos pela primeira vez na Tanzânia, também na África, né? E aí vamos para o Homo erectus, surgiu na África, mas chegou até a Ásia. Então aí já começa um intercâmbio entre continentes. Acredita-se que o floriensis seja um tipo de Homo erectus, né? E aí depois a gente tem a divisão entre os mundos primitivos, que vai, né, o mundo, a Terra foi um mundo primitivo até a existência dos Homo erectus. E aí, a partir da existência do Homo sapiens, a gente já começa a transitar para o mundo de provas e expiações, né? Então, o Homo sapiens surgiu há cerca de 120 mil anos na África, mais uma vez na África. E os fósseis europeus mais famosos são os de Cro-Magnon, na França, com 35 mil anos, tá? Então, a gente vê mais uma vez aí o intercâmbio de continentes, e aí a gente começa a perceber um espalhamento da vida humana no globo terrestre, e a gente começa aí, de 120 mil anos para cá, o início da transição de mundo primitivo para provas e expiações. Então, olha aí quanto tempo a gente vem já nessa evolução, a gente já vem na parte de provas e expiações, olha quanto tempo a gente vem nessa evolução aí para o planeta de regeneração. Então, a Terra hoje, ainda como provas e expiações, ainda temos o predomínio do mal, né? Ainda é um planeta prisão, um planeta hospital, né? Um planeta onde temos espíritos para aprendizagem e para tratamento, né? De acordo com nossas próprias obras, nossos próprios atos de vidas anteriores. Amanhã o planeta será de regeneração, onde haverá o predomínio do bem, apesar da existência ainda do mal. E aí vamos para um planeta escola, onde a gente começa a, de fato, aprender e nos prepararmos para a vida no bem, né? Hoje, os espíritos que vivem na Terra são os espíritos da terceira ordem, que ainda são levianos, ou neutros, ou pseudo-sábios, né? Amanhã, na regeneração, começamos a ter a prevalência de espíritos de segunda ordem. São benévolos, são sábios de fato e já com sabedoria, com alguma sabedoria, né? E um alerta que quem não evoluir novamente será exilado para mundos primitivos. Então, isso às vezes pode soar como um alerta de punição, mas o mais importante é a gente entender que isso é misericórdia, né? Se nós não conseguirmos evoluir o tanto que um planeta de regeneração necessita, isso a gente está vendo já acontecer há muitos anos, tá? Não é algo que a gente vai ver começar amanhã e a gente tem que ficar com medo. A gente não tem que ter medo, a gente tem que seguir com o pensamento no bem. Essa transição já vem acontecendo há alguns anos. O momento que a gente vive hoje, a questão da pandemia, é um dos aceleradores, tá? Mas quem não evoluir de acordo com a necessidade do planeta terá a oportunidade de ir para mundos primitivos, onde vai ajudar, né? Onde esses espíritos poderão ajudar a evolução do planeta, assim como aconteceu com a Terra, né? De exilados de Capela, que a gente sabe a história, que vieram exilados aqui para a Terra para auxiliar na evolução da Terra. Mas isso é assunto pro Marcelo, pro próximo evangelho dele. Não, então acompanhem aí para saber mais sobre esse assunto. E aí a gente fala um pouquinho sobre a criação, né, da Terra, né? A gente tem dois princípios aí: o princípio espiritual ou inteligente, que dá origem aos espíritos, e o princípio material, que dá origem à matéria, né? E André Luiz conceitua o fluido cósmico, né, que é esse FCU, né? O fluido cósmico é o plasma divino,
hausto do Criador ou força nervosa do Todo-Sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, o que a gente tem que entender aí é que para a criação da vida em si, há necessidade do princípio espiritual, a necessidade do princípio inteligente, né? Os meios que nós passamos antes de nos tornarmos inteligentes são meios de desenvolvimento espiritual, né? E a gente tem também o princípio material que dá origem à matéria. Então, o fluido cósmico é o plasma, como o André Luiz conceitua que o fluido cósmico é o plasma divino, é a força nervosa de todo sábio, do todo sábio. Então, é onde Deus, por vontade, cria a vida, cria o universo, cria os mundos, cria os planetas e tudo que existe no universo. E aí a gente tem tudo está em tudo, né? E a gente tem no livro dos Espíritos, que é uma das de respostas dos Espíritos. Então, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos, né? Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Isso Allan Kardec diz num dos livros da doutrina, que é a Gênese, no capítulo 6 do item 10, né? Esse fluido é a vontade de Deus, né? Sem isso, tudo seria inexistente, né? E aí a gente entraria no conceito do nada, que para nós é muito difícil ainda de pensar nisso, mas a gente sai da ideia de que a criação da vida e a criação dos mundos e dos seres parte apenas de um acidente, né? De um acaso científico, enfim, de um acaso material. Então, existe, claro, a parte da matéria, mas também para a existência da vida, a gente necessita do fluido cósmico ou fluido universal. Então, na formação dos mundos, aí nos mostra que Deus criou o universo pela sua própria vontade, né? O universo não fez a si próprio, porque senão o universo seria Deus, né? Então, o único ser eterno, além de imortal, Deus é eterno, ou seja, ele sempre existiu e sempre vai existir, né? Então, o universo não pode ter sempre existido, pois senão ele não seria criação de Deus, né? Então, Deus criou o universo pela sua própria vontade. E aí algo que a gente tem que ter em mente, que os mundos formados desaparecem e reaparecem renovados, assim como os seres vivos. Então, a criação de mundos também é incessante, assim como a criação de espíritos, né? Assim como estrelas desaparecem, assim como planetas desaparecem, corpos celestes desaparecem, planetas também podem desaparecer, lugares também podem deixar de existir, mundos podem deixar de existir, se eles não forem mais necessários para aquele momento do universo e da criação. Há um consenso científico de que a Terra em algum momento deixará de existir, mas não, obviamente não há um consenso sobre quanto tempo isso levaria, mas é algo que a gente nem tem que ter preocupação ainda, porque é um tempo incontável aí para nós, é um tempo muito fora dos nossos padrões de conhecimento. Então, a única coisa que a gente tem que saber fazer nesse momento é cuidar da gente e cuidar da nossa morada hoje, que é o planeta Terra, né? O planeta Terra hoje abriga o nosso espírito através deste corpo material que nós utilizamos. Então, a gente tem que tratar nossa morada da melhor forma possível, mas a gente tem que ter em mente sempre do poder e da capacidade de refazimento, de evolução que todos os seres, sejam espirituais ou sejam planetas, ou qualquer tudo onde há vida, onde gera vida e onde se permite a vida, tudo evolui, tudo se refaz e tudo segue em frente de acordo com a necessidade e a lógica e a inteligência divina. Então, a gente tem mais uma citação de André Luiz, né? Que as inteligências gloriosas
tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, né? Então, obviamente, que Deus tem uma grande... criou inúmeros espíritos, infinitos espíritos aí, né? E muitos deles já com grande evolução, assim como a gente fala de Jesus, mas existem outros milhões de seres aí com uma inteligência gloriosa, como dito por André Luiz, né? E que conseguem que são soldados, né, de Deus, né, e da criação, como ele diz aí, tomam o plasma divino e convertendo o plasma em habitações cósmicas, ou seja, pela vontade de inteligências divinas e superiores, os mundos são criados pouco a pouco, né, passo a passo, né, com pequenos seres, formas ainda medíocres de inteligência, mas pouco a pouco, pela vontade dessas inteligências superiores, esses mundos se criam e evoluem, né? Sabe-se que a matéria é, afinal, uma forma, um estado ou fase da energia, luz coagulada, né? Então, percebe-se que a criação vai pouco a pouco com a vida e com a matéria, fazendo locais existirem, fazendo locais passarem por grandes transformações, como nós sabemos das transformações pelas quais o nosso planeta passou, outros planetas, outros mundos, e nós também como seres, e né, vamos passando pouco a pouco, assim como a matéria é de uma forma aqui na Terra, a matéria é de uma forma, em outros mundos são elementos que existem na Terra, mas não existem em outros mundos, são elementos que existem em outros mundos, mas não existem na Terra. Então, a matéria, ela é um estado que permite, naquele momento, a existência da vida, naquele momento e naquele local. E aí, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala sobre a formação da Terra, né? E ele diz: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Então, o que ele quer dizer aí, né? Que a ciência só fala, né, obviamente não vai falar, ainda não, a ciência não consegue falar do espiritual, né? A ciência ainda não fala de Deus. A ciência muitas vezes fala de natureza, quando tenta explicar algo impossível de explicar e dá o nome de natureza, né? Mas o verbo da criação e do princípio de tudo foi o amor divino. E aí, mais uma vez, no mesmo livro, Emmanuel diz que as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo. Ou seja, não há acaso, né? Percebem o quanto tudo foi feito de uma forma com uma inteligência muito acima do que a gente pode imaginar. Tudo foi feito obedecendo a planos estabelecidos, obviamente com muito amor e misericórdia e sabedoria de seres com evolução inimagináveis para nós. Então, essa manipulação de fluidos fez com que, pouco a pouco, a Terra pudesse ser hoje o planeta que ele é. Mas já foi um planeta extremamente difícil, um planeta que passou por inúmeras transformações e que, em alguns momentos, permitiu a vida de outros seres que hoje não existem mais. Em alguns momentos, permitiu apenas a vida de seres também extremamente primitivos, assim como o planeta. E o planeta foi se evoluindo, assim como nós vamos evoluindo, mas tudo seguindo um plano absolutamente bordado aí com muita inteligência suprema. E aí Gabriel Delany nos fala sobre a evolução anímica, né? E o princípio inteligente se individualiza lentamente
por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Então, aos poucos, a humanidade vai aparecendo no planeta com o princípio inteligente se individualizando. Então, é bem lento. Quem já teve a oportunidade de estudar o livro Evolução em Dois Mundos vai perceber, é um livro com linguagem não das mais fáceis, mas percebe a lentidão desse processo todo para que o princípio inteligente fosse se desenvolvendo em outras formas de vida, até que fosse se individualizando para que nós, hoje, possamos formar a humanidade, né, com cada um sendo o espírito individual com a sua própria inteligência. E aí a gente tem o resumo da teoria da evolução no espiritismo, né? E a gente tem o reino mineral, né, que são seres inorgânicos. Nós temos o reino mineral, que é matéria inerte, né? E a gente começa a desenvolver nesses seres a atração. Aí a gente entra nos seres orgânicos, né? A gente chega no reino vegetal, que é uma matéria inerte, porém com vitalidade, já é um ser vivo, né? E aí a gente desenvolve a sensibilidade nestes seres, né? A gente chega no reino animal, onde a vitalidade, a inteligência e a instintiva individualidade. Tá? E a gente começa a desenvolver o nosso instinto, e a gente chega no reino hominal, somos nós, né? Que além do que há no reino animal, nós temos mais a inteligência ilimitada, que é a inteligência em todo o tempo, né? É a diferença do animal. Nós temos a inteligência em todos os momentos, diferente dos animais que têm inteligência em partes de sua existência, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode ter o poder de decisão, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais e o conhecimento definitivo aí de Deus. Tá? Então, aí chegamos até a nós e percebam como tudo vai evoluindo gradativa e lentamente, como nós falamos. E aí, a gente... eu trago aí para vocês algo a gente refletir, né? A escala da Terra frente a outros possíveis planetas. Tá difícil de enxergar, mas aí você vê a Terra, né? Do lado de Vênus, mais ou menos do mesmo tamanho, a Terra um pouquinho maior. E a gente tem embaixo da Terra Marte, esse mais vermelhinho, da esquerda para a direita, né? Depois nós temos Mercúrio e depois nós temos Plutão, né? E veja o tamanho da Terra e diz, né? Como somos grandes. Mas se a gente trocar o ângulo, a gente percebe como ficamos pequenos, né? Porque ainda já temos Netuno, Urano, Saturno e Júpiter bem maiores do que nós. E aí olha o tamanho que ficamos agora perto do Sol. Como muda, né, o nosso conceito, dependendo do ângulo a ser visto. E aí a gente tem outros gráficos, eu não trouxe aqui porque senão ia ficar muito extenso, né? E aí a gente chega nesse meio todo aí, diante dessa imensidão, nosso sistema solar, a gente não está falando nem do planeta, hein? A gente está falando que nosso sistema solar é apenas poeira estelar dentro dessa imensidão. Então imagina o nosso tamanho frente a essa imensidão toda. Então só para a gente refletir um pouquinho dentro do nosso real tamanho, de como a gente ainda tem muito caminho pela frente para evoluir. E aí um tema interessante da abordagem de hoje é falar sobre o dilúvio, né? Sobre a Arca de Noé. A gente tem muitas passagens bíblicas que falam sobre a criação do mundo e a evolução do mundo, e que a gente tem que tomar muito cuidado para não levar da forma literal, né? Da forma literária, desculpe, literal, porque senão a gente não faria sentido, né? A gente fala, a passagem bíblica diz o dilúvio como um dos fins dos tempos, né? E que foi construída por Noé essa arca, que abrigou um casal de cada espécie de vida, e que por isso a terra, depois desse dilúvio, como um castigo divino, depois desse dilúvio, a terra foi repovoada, né? Mas óbvio que isso é uma linguagem alegórica, e a visão que Kardec nos traz sobre o dilúvio
né? É um texto grande, mas eu peguei aí só um texto resumido, né? Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, e que anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se terem em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 anos de Cristo, isto é, num espaço de 600 anos, o que para a eternidade não é nada, né? Não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Conclui-se desta feita que os textos bíblicos são figurados. A conclusão mais lógica defendida por Kardec é que o dilúvio de Noé tenha sido uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico. Tal raciocínio está previsto no livro A Gênese, no capítulo referente às evoluções do globo. Afirma o codificador ser o dilúvio bíblico, também conhecido por grande dilúvio asiático, fato cuja realidade não se pode contestar, devendo o levantamento de uma parte das montanhas daquela região tê-lo ocasionado, sendo esta ideia corroborada pela existência de um mar interior, que é do Mar Negro ao Oceano Boreal, segundo observações geológicas. Então, que existiu uma catástrofe, ela existiu, mas foi algo dentro de um território, dentro de uma região. Então, a gente prova aí, por tudo que é dito nesse texto e em outros textos, que não houve aí esse fim do mundo e o repovoamento da Terra apenas por um casal, né, e apenas por espécies, de um casal de todas as espécies. Então, no sentido figurado, seria impossível quando a gente une a ciência, a espiritualidade e a inteligência. Então, a ideia maior do nosso desse nosso momento aí, né, desse tema que a gente está trazendo para vocês esse mês é realmente a gente entender a criação e a evolução, mas tentando unir a inteligência que a gente tem hoje, tentando unir a espiritualidade e a ciência. Então, é para a gente refletir, é para a gente pensar, e é para a gente estudar, é para trazer curiosidade e para a gente buscar outras informações. Então, relembro, deixe seu like ou seu dislike, sua crítica, sua pergunta, e nos tragam temas aí que vocês acham que a gente precisa explorar melhor, tá bom? Na próxima semana, o Marcelo vem trazendo aí a sequência, vem falando um pouquinho aí da sequência, sobre raça adâmica, enfim, vai trazendo mais informação sobre o povoamento da Terra, né, sobre um pouquinho mais dessa parte espiritual da sequência do nosso planetinha. Tá bom, gente? Agradeço a atenção de todos, espero que tenham sido bons momentos aí juntos, momentos de reflexão, e que a gente possa sempre aliar o conhecimento que a gente tem hoje com a nossa fé e também com a ciência, e que em breve a ciência e a espiritualidade possam caminhar de mãos juntas, né, de mãos dadas, para a nossa evolução poder ser muito mais ampla e nosso conhecimento ser muito mais evoluído. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, fiquem com saúde, fiquem em paz. Até a próxima.